Bom dia, nono ano. Vamos para aí a nossa segunda aula. Vamos fazer hoje a nossa segunda aula de matemática, né, do nosso PET, semana 2. Hoje nós vamos falar de uma matéria muito interessante, que é semelhança de triângulos, utilizando o teorema de Tales. Mas o que é semelhança? O que esse termo significa? Eu estou aqui com duas garrafas de álcool na mão. Eu posso dizer que essas garrafas são semelhantes e não iguais. Por quê? Ambas são garrafas de plástico, né? Só que uma tem um tamanho maior que a outra. Então eu posso dizer que são semelhantes. Isso significa semelhante. São semelhantes, mas não são iguais. Porque para elas serem iguais, ambas teriam que ter a mesma forma e o mesmo tamanho. Tá bom? Vamos trazer isso para a matemática hoje, utilizando o teorema de Tales. Nós temos aqui nessas figuras dois triângulos. Olha, nós temos um triângulo maior, que é o triângulo ABC, e um triângulo menor, que é o triângulo DEF. São semelhantes. Por quê? Quais são as semelhanças entre eles? Ambos possuem ângulos localizados no mesmo local com o mesmo valor. Por exemplo, no ponto A aqui nós temos um ângulo de 75 graus. Nesse vértice também, no ponto D, nós também temos um ângulo de 75 graus. Aqui no ponto B nós temos um ângulo de 65 graus. E no ponto C e no ponto E também na mesma posição, olha só, localizado na mesma posição. No ponto B um ângulo de 65, no ponto E na mesma posição nós temos também o que? Um ângulo de 65. Aqui no ponto C temos um ângulo de 40 e no ponto F nós temos um ângulo de 40 graus. Além disso, se notarmos, os lados, né, que estão na mesma posição possuem sempre o que? A mesma razão. Olha aqui, o lado AB mede 4. Quanto que mede o lado DE? 2. Então esse lado aqui é o dobro desse. Da mesma forma, AC mede 6, DF mede 3, ou seja, 6 não é 2 vezes 3, então esse lado desse triângulo também é o dobro desse outro aqui. Da mesma forma, BC mede 8, EF mede 4, ou seja, esse lado medindo 8 é o dobro desse lado medindo 4. Então, ou seja, as medidas desse triângulo, elas são o dobro das medidas desse triângulo menor. É outra semelhança. Além de possuírem ângulos localizados na mesma posição de igual valor, os lados do triângulo maior são exatamente sempre o dobro dos lados do triângulo menor. Pois bem, como é que nós vamos trazer isso para a matemática para essa semana? Eu vou fazer exercícios semelhantes, né, aproveitando o gancho aí da matéria, não iguais. Então aqui, por exemplo, olha só, eu tenho um triângulo maior representado por ABC. É o triângulo maior, ABC. E dentro dele eu fiz um triângulo menor, ADE. Então eu tenho dois triângulos, o menor ADE e o maior ABC. E o que eu vejo aqui? Que eu tenho medidas. Esse lado do triângulo menor, AD, mede X. Esse lado desse mesmo triângulo menor, DE, mede 3. Mede 3. O lado do meu triângulo maior seria o quê? X mais 2, vocês concordam? Que esse lado todo pega o lado do menor que mede X, mais esse pedacinho que mede 2. Então o lado maior mede X mais 2. O lado desse triângulo menor mede 3 e o do maior mede 5. Lembra muito o teorema de Tales, porque se eu riscar aqui e continuar esses dois lados aqui, eu vou ter duas retas o quê? Paralelas, né? Esses lados são paralelos. E aqui eu vou ter duas retas transversais. O que o teorema de Tales fala para a gente? Que duas ou mais retas paralelas cortadas por transversais, essas transversais, elas geram o quê? Segmentos proporcionais. É a matéria da semana 1 que a gente viu, né? Então vamos montar aqui. Quanto que vale a B? Esse lado todinho. Esse lado todinho pega esse pedacinho que mede X e mais esse pedacinho que mede 2. Então a B vai medir X mais 2. E X mais 2 vai estar para o lado do triângulo menor. Quanto que mede o lado do triângulo menor? Mede X, isso aí. Aqui agora, quanto que mede o lado BC? Mede 5. E quanto que mede o lado DE? Mede 3, ok? Então montamos a proporção. Agora vamos multiplicar cruzado? Vamos multiplicar. O x vai subir aqui e vai encontrar o 5. Então vai ficar 5 vezes x. E o x mais 2 vai descer aqui, ó, e vai encontrar quem? O 3, né? Então vai ficar 3 que multiplica x
mais 2. Então 5 vezes x vai dar 5x. E agora 3. Lembra da matéria do ano passado, que é a multiplicação de um número por um binômio? Então vai ser, ó, 3 vezes x vai dar 3x. E depois vocês façam de novo. 3 vezes mais 2, que vai dar mais 6. Ok? Agora, lembra também no binômio lá que a gente estudou, né? Os monômios. O que a gente tem que fazer? A gente tem que juntar quem é igual, os termos semelhantes. Então vou fazer aqui, ó. Quem é semelhante ao 5x? Quem é que tem x do lado de lá do sinal de igual? É o termo 3x. Então ele vem para o lado de cá. Só que ele vem com o sinal contrário. Ele era mais 3x, vem com menos 3. E do lado de lá fica o 6 sozinho. 5 menos 3 são 2. 2x igual a 6. E agora esse 2 que está multiplicando, ele vai passar para o lado de lá o quê? Dividindo. Então vai ficar 6x igual a 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Achamos o valor desconhecido. Quanto que vale o x então? X é igual a 3. Ok? Então esse tipo de exercício vocês vão fazer dessa forma. Tá bom? Bom, outro exercício que eu vi no PET de vocês aí, que eu vou fazer um parecido, é igual o Tales usou para medir o que? A pirâmide de Kelps, né? Lembra o que o Tales fez? Ele pegou, né? E colocou um bastão, né, na mesma direção dos raios solares quando incidiam sobre a pirâmide de Kelps. Então ele aproveitou isso para calcular o tamanho daquela imensa pirâmide. É o que a gente vai fazer aqui agora. Depois eu vou colocar esses exercícios, o enunciado também lá, uma foto do enunciado, pode ficar tranquilo, tá? O que diz o enunciado desse exercício aqui? Um edifício projeta uma sombra de 8 metros. Ao mesmo tempo que um poste de 12 metros projeta uma sombra de 4 metros. Qual é a altura do edifício, sabendo que o edifício e o poste são perpendiculares ao solo? Parece complicado, né? Nós vamos fazer? Nós vamos usar aí a semelhança de triângulos agora, hein? Bom, nós temos um edifício, tá? Vou fazer aqui mais ou menos o edifício. Eu quero saber a altura desse edifício, tá bom, galerinha? Pelo enunciado aí, ó. É bem fácil fazer esse tipo de exercício. Então, eu quero saber a altura desse prédio. A altura desse prédio, vocês concordam comigo? Né? Aqui está o solo, bonitinho, né? Ó. Então, isso aqui é um prédio, né? E a gente quer saber quanto que mede esse prédio aqui, né? Quanto será que mede esse prédio? A altura do prédio, vocês concordam comigo que vem aqui do solo até o último andar? Então nós queremos saber a altura do prédio. Então eu quero saber esse pedaço aqui, tá bom? Eu sei que quando o sol, ó, bate aqui nesse prédio, ele projeta uma sombra desse prédio no chão, né? E a sombra desse prédio de quanto? Quanto que mede? Falou que mede 8 metros, né? Então a sombra do prédio é de 8 metros. Ó, o sol bateu nesse prédio e projetou no chão. Olha só, o sol, né, bateu aqui no prédio, fez uma sombra, né? É como se fosse a sombra aqui desses quadros, ó, no meu quadro. Então, a sombra do prédio é de 8 metros. E a altura desse prédio, quanto que é? Não sei. Mas formou um triângulo aqui, vocês concordam? Ó, ao mesmo tempo, fazendo igual o Tales fez lá com a pirâmide, a gente tem um poste de luz. Está na mesma direção do prédio, ó. Isso aqui é um poste de luz, está na mesma direção do prédio. Né? Ó, um poste de luz, né? Uma luz bonita aqui. Um poste de luz. Esse poste de luz aqui, ele mede quanto de altura? 12 metros. O que é a altura desse poste? É daqui, ó, até o solo, né? Tudo, né? É o conjunto todo. Ó, a altura dele, vou fazer isso um pouquinho mais bonitinho, essa lâmpada aqui. Ficou meio... Pronto, ficou mais bonitinho assim. Isso aqui é a lâmpada do prédio, tá bom? Então a altura do prédio, não, do poste. Então a altura desse poste, galerinha, é desde a lâmpada até o chão. Então mede quanto? 12 metros. E esse poste, quando o sol está batendo ao mesmo tempo, o sol está batendo ao mesmo tempo no prédio e no poste. Esse poste, já a sombra dele é de 4 metros. Tá vendo? É igual o Tales fez, ó.
Vamos imaginar que o prédio aqui seja a nossa pirâmide, né? O prédio, a pirâmide, aqui seria o bastão. Lembra da história que eu contei do Tales? Então nós temos a altura do poste de luz, que vem aqui do chão até aqui em cima, e temos a sombra desse poste, né? Ó, e temos a sombra desse poste, que é de 4 metros. Temos a sombra do prédio, mas não temos a altura dele. Mas é fácil, vamos utilizar a semelhança de triângulos. Como, Reginaldo? A gente vai falar o seguinte, lembrando sempre que se eu começar do maior elemento, eu tenho que pegar todas as medidas do maior elemento para o menor, tá bom? Quem é o maior elemento entre o edifício e o poste? É o edifício. Então eu estou querendo saber a altura do edifício, não é? Então eu vou dizer que a altura do edifício, que eu não sei, que eu chamei de x, vai estar para a altura do poste. Quanto que mede a altura do poste? 12 metros, isso aí. Assim como a sombra do prédio, que mede 8, vai estar para a sombra do poste, que mede 4. Vocês entenderam? Então, aqui em cima eu coloquei tudo referente ao edifício e embaixo tudo referente ao poste. Como é que eu vou fazer essa continha agora? Vou multiplicar, o x vai descer e vai encontrar o 4. Então vai ficar 4 vezes x. O 12 vai subir e vai encontrar com 8. Então vai ficar 12 vezes 8. Tá bom? Para facilitar a conta, o que eu faço? Olha, eu passo esse 4 para baixo aqui, já dividindo, porque ele estava multiplicando o x, né? 4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. O que sobrou lá em cima? Sobrou 3 vezes 8. Então, 3 vezes 8 vai dar 24. Qual que é a altura do prédio? 24 metros. Foi esse mesmo artifício que Tales usou para calcular a altura da pirâmide. Tá bom? Ah, Ginaldo, eu não entendi esse final aí. 12 vezes 2 se simplificou. Então a gente pode fazer de outro jeito também, para facilitar o entendimento. Eu gosto que todos entendam. 4 vezes x, 4x. E 12 vezes 8, quanto será que é? Vamos fazer aqui nesse cantinho. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8 e 1 que foi 9, 96. Então agora a gente passa esse 4 que está multiplicando o x, a gente passa para cá dividindo. Vai dar o mesmo valor, 24 metros. Tá bom? Fiz então duas atividades semelhantes às atividades do PED, não iguais. Tá bom? Vamos fazer com bastante carinho. Quem desejar, mande foto. Ou então me fale, olha, estou conseguindo ou não estou conseguindo fazer. Vou estar no Conexão Escola, tá bom? Vou estar no Facebook e no WhatsApp. Lembrando sempre, não deixem de assistir às aulas, se liguem na Educação de Matemática de vocês, que é toda quarta-feira na Rede Minas, ou no YouTube, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.